gente sabe que a depressão é uma doença extremamente prevalente, é causa de muita incapacidade de muita gente. E a gente sabe que entre a pessoa normal e a pessoa realmente deprimida, com depressão maior, há todo um espectro que passa pela distimia e passa por pessoas que não chegam a ser diagnosticadas com distimia, mas que têm problemas como tristeza e ansiedade, que na verdade estão no espectro da depressão. E essas pessoas, na verdade, são muitas. Muita gente sente uma tristeza crônica, muita gente sente uma ansiedade, uma aflição. Mas hoje eu quero focar nos 2 piores alimentos do mundo para a depressão. O primeiro alimento é o açúcar, e o segundo alimento são as gorduras hidrogenadas. Ou seja, o açúcar é o primeiro dos piores alimentos para o cérebro. Mas não é tão ruim quanto o segundo, que são as gorduras hidrogenadas. Por que as gorduras hidrogenadas são ruins? Porque enquanto o nosso corpo sabe usar o açúcar, o nosso corpo não sabe o que fazer com uma gordura trans. Nosso corpo, quando tem uma gordura trans, ele simplesmente não sabe. O que eu vou fazer com isso aqui? Ele acha que ela é uma gordura normal, ela vai entrar, por exemplo, num receptor, mas como ela não foi feita para aquele receptor, ela pode obstruir aquele receptor, gerando distúrbios metabólicos diversos. Isso pode acontecer, inclusive, no nosso cérebro. Quando você come uma fritura, você já está consumindo radicais livres, gorduras trans. Aquela gordura vai chegar no seu estômago, quando ela der de cara com o ácido clorídrico, o próprio ácido clorídrico do estômago é um bioreator capaz de transformar aquela gordura poliinsaturada em gordura trans. Gordura trans funciona como um radical livre, levando a lesão celular e inflamação. Isso acomete muito o cérebro. Isso inflama seu intestino, isso inflama e oxida o seu LDL colesterol, levando a lesão vascular generalizada, o que pode aumentar o seu risco de infarto, pode aumentar seu risco de AVC, mas pode aumentar o seu risco também de doença cerebrovascular, que leva à demência. As gorduras poliinsaturadas, quando elas estão acompanhadas de antioxidantes, elas são protegidas. Ou seja, quando você come uma castanha do Pará, você está consumindo algumas gorduras bastante parecidas com as gorduras de um óleo de soja. Só que você está consumindo aquelas gorduras junto com vitamina E e outros antioxidantes. E esses antioxidantes impedem que aquela gordura da castanha do Pará se oxide e vire gorduras trans. Da mesma forma, quando você consome o peixe dentro de uma matriz alimentar. O peixe tem vitamina E que protege a gordura dele. Não é só a vitamina E do peixe, não é só a coenzima Q10 que está lá, outros antioxidantes que o peixe tem que protegem a gordura, mas geralmente você consome com azeite de oliva, você consome com outros alimentos que estão funcionando como antioxidantes, protegendo aquela gordura. Agora, quando você consome aquela gordura refinada num óleo vagabundo que você compra lá porque dizem que é saudável para o seu coração, aquela gordura não tem antioxidante suficiente. O azeite de dendê tem vitamina E, por isso que o azeite de dendê é infinitamente melhor do que o óleo de canola, porque o azeite de dendê tem a vitamina E que é antioxidante. Agora, quando você consome um óleo de canola, um óleo de girassol, um óleo de algodão, um óleo de soja, você está consumindo óleos refinados sem antioxidantes, que vão ser oxidados na fritura, ou então vão ser oxidados no estômago, ou vão ser oxidados na inflamação intestinal, ou vão ser oxidados na inflamação generalizada que você pode ter, gerando radicais livres que vão lesar seus vasos sanguíneos, aumentando seu risco de ter aterosclerose e neuroinflamação, porque eles penetram o cérebro. A neuroinflamação, além da demência, vai aumentar o teu risco também de depressão, porque simplesmente você não vai conseguir produzir serotonina, você não vai conseguir produzir GABA, você não vai conseguir produzir dopamina, e você vai perder a capacidade de conexão entre os neurônios. Isso aí vai te levar a tristeza, aflição e possivelmente depressão. Os óleos hidrogenados industrializados são os piores alimentos que existem para a depressão. Junto com os óleos, nós não podemos esquecer a margarina nova ou velha. Ainda que ela não tenha gorduras trans, ela tem gorduras poliinsaturadas com pouquíssimos antioxidantes que farão com que ela seja oxidada com muita facilidade no corpo, gerando os mesmos malefícios da outra. Ou seja, não se enganem, comam comida de verdade, fujam de alimentos refinados e, acima de tudo, fujam de frituras e fujam de margarina. Comam comida de verdade para ajudar a melhorar o humor e levar uma vida mais feliz, com menos tristeza, menos aflição e, principalmente, com menos depressão. O alimento menos pior, mas que pode agravar a depressão, é o açúcar. Por que o açúcar é menos pior do que a gordura hidrogenada?
Porque o açúcar faz parte da nossa dieta desde que nós existimos. O açúcar faz parte dos alimentos e nosso corpo é treinado para processar o açúcar. A glicose, que é o principal açúcar que nosso corpo processa, é a principal fonte de energia para o nosso cérebro. Nós temos, por exemplo, reservas de glicose dentro dos nossos músculos e do nosso fígado, chamada glicogênio. Ou seja, nós somos máquinas de queimar glicose. Se a glicose é tão boa para nós, se nós precisamos tanto de glicose, por que o açúcar é um dos piores alimentos para a depressão? Por que o açúcar é inflamatório? Pela simples razão que nós consumimos na nossa sociedade muito mais açúcar do que nós somos capazes de processar. A nossa dieta é rica em amidos, como, por exemplo, pão, batata, arroz, e a nossa dieta é riquíssima em açúcares puros, como, por exemplo, balas, doces, etc. Quando os nossos antepassados consumiam um alimento muito doce, rico em açúcar, como, por exemplo, mel, aquele açúcar estava acompanhado de diversos polifenóis, substâncias anti-inflamatórias, substâncias antibióticas, que não deixavam que aquele mel gerasse candidíase, gerasse disbiose intestinal, gerasse cárie dentária. Ou seja, o homem, ao refinar os alimentos, ele, na verdade, acabou se expondo a malefícios ainda maiores do excesso de açúcar. Além disso, com a Revolução Agrícola, o homem começou a produzir muitos e muitos grãos, e ele aprendeu a refinar os grãos para aumentar a sua durabilidade, já que se refinando o grão tem menos nutrientes, tendo menos nutrientes fica mais fácil a conservação. Tudo isso tornou a nossa dieta extremamente rica em carboidratos inflamatórios. Os carboidratos, os açúcares, eles são inflamatórios de várias formas. Eles podem, por exemplo, quando você come açúcar, o que acontece? Começam a proliferar dentro de você bactérias comedoras de açúcar. As bactérias comedoras de açúcar, elas conseguem mandar sinais para o cérebro, gerando compulsão pelo açúcar. Quando você absorve muito açúcar de uma forma muito rápida, que é uma característica de açúcares refinados e de pão, de amidos, o pão, por exemplo, tem um índice glicêmico, aumenta a insulina muito mais do que a sacarose. Quando você consome o açúcar, você tem um estímulo excessivo de insulina. A insulina em excesso também pode ser inflamatória e você pode gerar hipoglicemia. Isso aí pode gerar uma série de consequências que também vão desencadear em inflamação. Ou seja, são várias as formas que o açúcar tem de se tornar inflamatório. Quando você inflama o teu cérebro, você diminui a produção de serotonina e aumenta a produção de outras substâncias que, na verdade, são sinalizadores muito mais de estresse e de inflamação. Isso leva à tristeza. Então é isso, tá dado o recado, foi uma live rápida.